E aí, gente, tudo certo? Aqui é o Dink e hoje eu vou conversar sobre tempo. Antes do vídeo começar, eu só queria dizer que a forma que eu vou abordar o tempo nesse vídeo é uma forma bem abstrata, então vai ser só uma forma de reflexão minha. Mas se vocês quiserem saber o tempo como uma forma mais científica, tô deixando aqui na descrição um vídeo bem interessante do canal Ciência Todo Dia, para vocês poderem observar, recomendo bastante que vocês vejam. Dadas as explicações, vamos pro vídeo. O tempo traz um sentimento tão vazio e tão desconfortável e que me deixa muito preocupado sobre como que a gente consegue lidar com o tempo, sabe? Há uns dias atrás eu tava conversando com meu pai e ele comentou de alguns problemas que ele teve na produção de artesanato dele e ele sempre enfatizava o tempo que ele perdeu fazendo alguma coisa que não deu certo e que ele teve que começar do início. E se fosse um dia normal, eu estaria muito tranquilo com isso, seria uma frase comum que ele falou. Só que nesse dia específico, eu tava tão preocupado, eu tava com uma cabeça tão ruim, que eu só entendi as coisas de uma forma não errada, mas de um jeito diferente do que normalmente seria compreendido. Sempre que ele falava isso, eu entendia de uma forma tão diferente. Eu entendia como ele falasse: eu gastei tantas horas fazendo algo e são tantas horas que eu perdi que eu poderia estar vivendo minha vida, ou que eu poderia estar adiantando qualquer outra parte do meu dia. Porque ele falou que ele gastou mais um tempo para poder fazer algo e depois deu outro erro, ele teve que começar do início. E aí chegou ao final do dia, ele estava muito cansado e não conseguiu fazer tudo que ele queria. Se o tempo fosse mais flexível, ele conseguiria fazer essas coisas, sabe? Ou se as coisas não tivessem dado errado, ele teria mais tempo para poder fazer o que ele queria fazer, o que ele precisava fazer. Só que, infelizmente, ele não conseguiu atingir todos os objetivos dele. Enquanto a gente estava conversando, eu fiquei pensando quanto tempo é vazio, porque o tempo é uma criação abstrata, porque não importa qual seja a medida de tempo que a gente use, comumente a gente usa segundos, minutos, horas, mas se eu criar algum tipo diferente de medir o tempo, não importa, porque no lugar que a gente tá, o tempo é o mesmo para todo mundo. Não necessariamente só no lugar que a gente tá, mas em qualquer parte do universo inteiro, o tempo é o mesmo para todo mundo. A única diferença é só o Sol. Enquanto o Sol tá apontando para uma parte específica do planeta, para outra ele não tá. E isso me deixou pensando, porque o tempo é o mesmo para todo mundo, mas por que algumas pessoas têm mais dificuldades de lidar com o tempo do que as outras? E eu sei, é uma pergunta relativamente besta, porque não é só um fator do tempo que a gente tem que levar em consideração. A gente tem que levar em consideração, por exemplo, meio de transporte, oportunidades e etc. A gente não tem controle nenhum sobre o tempo e muitas vezes a gente não consegue nem aproveitar o tempo direito. E o que é mais estranho é que a gente não consegue aproveitar o nosso tempo vivo porque a gente fica preocupado com o próprio tempo. Por exemplo, em 2020, no início da pandemia, assim, eu fui pela primeira vez me consultar com uma psicóloga. Vou chamar ela de Paula. Eu falei com a Paula que eu não tava conseguindo aproveitar direito os meus domingos, porque eu sempre ficava encucado de que domingo não é um dia legal, porque é um dia que precede segunda-feira, e segunda-feira eu tenho aula, e eu não gosto dela. E aí ela deu uma ideia bem legal, né? Ela falou pra minha mãe todo domingo fazer alguma coisa diferente comigo. Sair pra comer hambúrguer, pizza, tomar um sorvete. E pra mim, de 4 anos atrás, foi bem legal. Só que hoje em dia eu sinto que com mais tempo que eu fui refletindo sobre o tempo, mais tempo eu sinto que eu tô perdendo da minha vida. Porque cada vez mais eu só vou prolongando todo esse sentimento ruim pra outros dias da semana. Sexta-feira já não é tão legal, porque precede sábado, que precede domingo, que precede segunda. De certo modo, isso pode até ser bom. Eu vou explicar por quê. Porque chega na segunda-feira e a minha cabeça já tá tão monotonizada, acho que eu posso falar assim, que eu só penso, tá, eu tenho que ficar aqui por 1h40, aí eu vou ter um intervalo. Aí depois é mais 1h40, eu vou ter mais um intervalo. Aí eu vou ter mais 1h40 e acabou a aula, aí eu posso ir pra casa. Desconsiderando, claro, aula à tarde, prova e essas coisas, ou qualquer outro tipo de compromisso. Só que, ao mesmo tempo que isso acontece, quando eu chego em casa, almoço, descanso, fico bem tranquilo, já voa o tempo, já são 7, 8, 9 horas, eu já tenho que estar dormindo. Porque no dia seguinte eu acordo 6 horas da manhã e a rotina é a mesma. Isso se repete e é uma sensação tão esquisita, porque parece que a cada momento, uma década se torna um ano, sabe?
um dia se torna 1 minuto e a gente nem repara isso. E o tempo, ele não é só um conceito que a gente dá para poder explicar algumas coisas, mas o tempo também ele depende da nossa própria cabeça, porque, claro, de um sentido físico, um sentido objetivo, o tempo é o mesmo para todo mundo. Todo mundo tem 24 horas num dia, aproximadamente. Um ano de todo mundo tem 365 dias, mas, por exemplo, uma pessoa que tem um dia super produtivo, uma pessoa que fica vagabundeando o dia inteiro e uma pessoa que tá num momento de conflito muito grande. Pra pessoa que tem um dia super produtivo e provavelmente não tem tantos problemas, o dia vai ser um dia comum, vai ter uma duração de tempo tranquila. Pra pessoa que fica vagabundeando, o dia parece que corre o mais rápido possível, você nem repara, você tá tão preso com qualquer coisa irrelevante e o seu dia simplesmente durou 47 minutos. E pra aquela pessoa que tá num conflito, que quer muito que o dia passe, ou que ela tá muito ansiosa pra alguma coisa acontecer, o dia demora. Tá entendendo? O ser humano, ele consegue moldar algumas coisas que teoricamente não era pra gente conseguir. E de fato, a gente não consegue objetivamente, mas de forma abstrata. A nossa concepção, a nossa cabeça faz a gente enxergar, sentir e observar as coisas de uma forma diferente. Tem aquele exemplo bem bobinho, que é como um realista, um otimista e um pessimista enxergam um copo na metade. O otimista fala que é um copo meio cheio, o pessimista fala que é um copo meio vazio e o realista fala que é um copo na metade. E é um exemplo besta, mas que explica um pouco o ponto que eu tô dando aqui. Tudo depende da nossa cabeça e como a gente enxerga essas coisas, sabe? E eu falo isso, só que eu tava surtando alguns dias atrás, porque eu tava muito nervoso por causa dessas coisas do tempo. Porque é um problema que eu venho trazendo comigo há muito tempo. Entenderam? Trocadilho. Tá, deixa. E eu fico pensando nisso porque eu sou muito jovem, sabe? Eu sou jovem, eu tenho 15 anos. Só que, porra, no início da pandemia eu tinha 11 anos. É esquisito porque eu lembro das coisas que aconteceram na pandemia. E tá entendendo por que eu falo que 5 anos podem parecer só 5 minutos? As coisas acontecem tão rápido e a gente nem percebe. E a nossa cabeça tá tão conturpada com as coisas que a gente só faz tudo da forma mais rápida possível. Na pandemia eu ficava vagabundeando o dia inteiro, eu não estudava pra nada, eu ficava jogando, vendo vídeo no YouTube, não sei o que. Porra, agora já estamos quase em 2025. Eu nem imaginava que tudo isso ia acontecer num período tão curto. No início do ano, eu tava doido pra chegar logo o carnaval. Só que agora só faltam 3 semanas pro Natal. O tempo é o mesmo pra todo mundo, mas por que pra mim ele parece ser tão curto? Pra mim, pra você, pra qualquer tipo de pessoa. Se você for perguntar a uma pessoa na minha faixa etária sobre o quão rápido ela acha que a pandemia passou, da pandemia pra cá, ela vai falar a mesma coisa, vai falar que achou muito rápido. E não só pessoas da minha faixa etária. Várias faixas etárias diferentes acham que realmente foi muito rápido. E o tempo é o mesmo pra todo mundo. Só que a gente tava tão disperso com as coisas, não se importando com nada, e parece que a gente trouxe toda essa procrastinação da pandemia pra cá. Inclusive, esse vídeo é um exemplo disso. Eu gravei segunda-feira, dia 1º. Eu fiz um roteiro baseado no fato de ser o dia 1º, que eu fiz algumas piadinhas falando, que esse é o último First of the Month do ano, e enfim. Só que eu não achei o vídeo bom, porque primeiro eu tava lendo o roteiro, e quando eu tava tentando improvisar um pouco, ler, mas não ler, eu repetia as coisas muito. Eu falava, por exemplo, mas aí meus pais, papapá, não sei o que, mas enfim. Os meus pais, sabe, enfim, não me importa agora. Mas eu enrolei tanto pra poder regravar esse vídeo, e é um exemplo disso. Até que há meia hora atrás eu tava deitado na cama, mexendo no TikTok, falando, nossa, eu tenho que gravar o vídeo, né? E agora eu tô aqui, porque eu sei que dói muito você sair dessa sua zona de conforto, mas é importante a gente poder se esforçar um pouco. Inclusive, eu gosto de fazer esses vídeos, porque, por exemplo, eu comecei o vídeo falando sobre tempo, agora eu tô falando sobre procrastinação. Não que eu esteja fugindo muito do assunto, eu tô, mas pelo menos tem algumas coisas a ver. Mas enfim, voltando a falar do tempo, eu ficava muito preocupado, porque mesmo que eu seja muito novo, eu sei que meus pais eles estão envelhecendo e a cada dia mais é algo meio mórbido. A gente tá perdendo a validade, entre aspas. A gente tá envelhecendo e a gente tá cada vez mais próximo de morrer. A gente não sabe quando que vai acontecer a nossa morte, mas a gente sabe que quanto mais tempo passar, mais perto da nossa morte a gente tá. E é algo esquisito, porque a gente pode não saber o local, a gente pode não saber o motivo, mas o tempo é a única garantia que a gente tem da nossa morte. Porque, infelizmente ou felizmente, ninguém vive pra sempre. E o tempo que manda nisso. Caralho, eu tô começando a ficar puto, eu juro. Provavelmente vocês estão ouvindo aí no fundo. Tem uma igreja aqui perto. E eu acho bem legal. Mas... Nossa, é um pouco irritante. Eu tô acostumado.
Mas deve estar um bagulho meio escroto aí no som. Eu vou ficar em silêncio só pra vocês ouvirem melhor. É, foda, né? Eu prometo que eu conserto na edição. O tempo em si, ele me dá muito medo, porque o tempo, ele muda a gente. Por exemplo, eu tô na fase da puberdade, eu tô na adolescência. Então, é o momento que eu tô saindo de ser uma criança e tô começando a me tornar um adulto. E a adolescência é esse meio termo. É o processo que a gente faz da nossa metamorfose. É um exemplo besta, mas deu pra entender. Homens mudam de um jeito específico, mulheres mudam de um jeito específico, mas isso não importa. Só que é um processo gradativo. Então, é algo que acontece ao longo do tempo. Mas é tão esquisito o fato de você cair na real e se olhar no espelho, por exemplo. Se olha no espelho agora, você mudou muito de vários anos pra cá. Isso não é esquisito? Você tá reparando na ação que o tempo teve sobre você. Isso é muito estranho. E eu tenho medo de acordar amanhã e ver uma mudança muito bruta, sabe? Enfim, falando um bocado de coisa, mas onde eu quero chegar? O ponto é algo bem óbvio, mas que eu sinto que muita gente precisa ouvir, inclusive eu. Quanto mais tempo a gente gastar pensando no tempo, menos tempo a gente tem pra gastar com a gente. A gente cada vez mais parece que tem menos tempo, que as coisas cada vez mais estão sendo mais rápidas. As informações chegam pra gente de uma forma muito mais rápida, porque cada vez mais a gente tem que fazer mais e mais coisa. Isso é muito esquisito, mas faz parte da evolução do ser humano, da evolução da sociedade e da evolução da tecnologia, principalmente. Com o YouTube, Twitter, Instagram, qualquer plataforma que você quiser olhar vai ter alguma fonte de informação muito rápida, de procedência levemente duvidosa, mas que não se importam totalmente se a informação deles é verídica ou não. Eles precisam cada vez mais postar uma informação mais rápida para poder competir com outras empresas que fazem a mesma coisa. Isso fica um ciclo infinito que no final das contas, provavelmente todas essas empresas são geridas pela mesma pessoa. A gente nem percebe, mas no final das contas, sempre tem a mesma pessoa mandando na porra toda. E provavelmente é um homem branco, careca. Aproveitem bastante a vida de vocês. Isso é pra mim também. Foi um vídeo bem diferente, mas que, não vou mentir não, gostei. Gostei de conversar sobre. Eu me preparei um pouco mais para poder fazer esse vídeo, porque eu assisti outros vídeos sobre o mesmo tema, fiz algumas pesquisas, então não é só a minha opinião. Enfim, é isso. Se você gostou do vídeo, deixa um likezinho, porque me ajuda bastante. Comenta aí alguma ideia de vídeo, ou só alguma avaliação, se você gostou de alguma coisa que eu fiz, ou se acha que eu tenho que melhorar. Inscreva-se se você ainda não for inscrito, me ajuda muito, e eu espero conseguir chegar a 100 inscritos até... Acho difícil no final desse ano, mas quem sabe até janeiro, fevereiro do ano que vem. Vou me dedicar, prometo. Compartilha esse vídeo pra alguém, vai me ajudar bastante. Manda pra qualquer pessoa que você acha que vai gostar de ouvir sobre esse tema. Eu sou o Jink, Pedro, ou qualquer coisa que você quiser me chamar. E é isso. Até o próximo vídeo. Tchau. Coisa que você for fizer... Oh, caralho.